como o proprietário rural ele pode ser independente. A gente está aqui, está esperando o pessoal chegar. Olha só, hoje a gente vai falar sobre diagnóstico, porque o que eu percebo? Quando eu entro numa fazenda, numa propriedade rural, ela pode ser grande, ela pode ser pequena. Normalmente, o que eu percebo? Que os produtores rurais me chamaram lá porque eles não conhecem o seu negócio. Até aí, ok. Então a gente vai conversar sobre a questão de como que o produtor rural faz para conhecer o seu negócio. Porque muitas vezes eu percebo que você entra lá, que eu no caso, né, que eu entro lá, e ele não percebe, ele não conhece verdadeiramente o seu negócio. Ele não conhece, assim, até que se eu falasse de números, tudo bem, isso é meio que chover uma olhada. A gente sabe, né, que não tem, que também não é nem essa cultura, é falta de habilidade mesmo que a gente tem, né, normalmente. E outra coisa, não só falta de habilidade, ele também está sobrecarregado. Por vezes ele está no campo, ele não tem braço, ele não tem pessoas próximas, pessoas que ele confia para poder delegar certas funções que são de administração. Então, é difícil mesmo conhecer seu negócio, mas o pior mesmo é quando o produtor rural ele não percebe que ele não conhece. Porque aí ele tem um problema, mas ele é tão ignorante sobre o problema que ele não consegue enxergar que esse problema existe. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui muito chucro até, tá? Mas eu vou ligar. Eu recentemente fiz um tratamento de modulação intestinal e eu emagreci, assim como aquilo que eu queria emagrecer. Só que durante a minha vida toda eu tentei dietas frustradas, mas nenhum médico enxergava que havia alguma coisa com o meu intestino, porque agora, de um tempo muito recente para cá, que os médicos integrativos começaram a estudar intestino. Então, eu tinha um problema no intestino em relação à minha microbiota que eu não sabia que existia. E com isso eu não conseguia o resultado que eu queria. Então, muitas vezes, o que eu percebo? Que existe essa ignorância. Quando eu falo ignorância, eu não estou criticando de forma alguma. Quando eu falo ignorância, eu falo de ser leigo, de não entender. Se você não entende o que é gestão rural, você não entende o que esse conhecimento pode fazer por você. O que ele pode mudar sua vida. E você entra numa escuridão total. E você começa numa ignorância tão grande que você passa a desconhecer o seu negócio. E se você desconhece o seu negócio, ou o negócio que você herdou, ou que você já faz há mais de 40 anos, mas que agora já não basta mais fazer igual você sempre fez, você começa a entrar num túnel e ter um problema que às vezes até você já quebrou e nem sabe. Então aqui quando eu falo a questão de pontos fortes e pontos a serem melhorados, pontos fracos mesmo, que a gente não gosta muito de falar, né? A gente fala, eu tenho que trabalhar pontos a ser melhorado, agora que eu posso falar o que eu quiser. Mas são os pontos fracos, tá? Aquele fator crítico de sucesso, aquele ponto que não dá sucesso. Né, que você não consegue, igual eu, que nem eu falei, eu mudei uma coisa, todo o resto do meu corpo mudou porque é sistêmico. Então, assim, isso acontece também na fazenda. Você tem que verificar qual que é o fator que está impedindo o sucesso do negócio. E que para isso você precisa conhecer o negócio. Então, por que essa live é pertinente, esse assunto é pertinente, pessoal? Depois ela fica gravada, ela vai pro meu YouTube, aqui eu tô gerando conteúdo e ela fica aqui no meu feed. Ela vai também para o Facebook. Mas por que é importante? Porque é algo muito comum, tá? O produtor rural não conhecer o seu negócio é algo muito comum. E é importante porque se é algo comum, isso está atrapalhando ele de ir para a prosperidade, para prosperar, aquilo que ele realmente merece, que é ter dinheiro no bolso. Ok, já entendi por que isso é importante, né? Já entendi por que isso é pertinente, mas como que eu vou fazer então para verdadeiramente conhecer o meu negócio? Olha só, você precisa descrever todos os departamentos que tem na sua propriedade rural ou na propriedade rural do seu cliente, tá? Porque a fazenda, mesmo que seja agricultura familiar, pequenininho, 18 hectares, 10, 1 hectare, é um negócio. E todo negócio merece ser administrado. Não importa se ele é fazenda, se ele é um sítio, se ele é uma propriedade pequena, se ele é um pedacinho de terra. A nossa casa tem que ser administrada. A nossa casa tem administração, tem gestão. A nossa casa tem a questão de estoque, que é a nossa despensa.
tem o nosso planejamento orçamentário, tem as nossas finanças e tem os nossos processos do dia a dia. Então, assim, então imagina se a nossa casa precisa ser administrada e gerenciada, que é isso que fazem, entendeu? Pelo menos deveria fazer as donas de casa, até para a vida delas ficar mais fácil, sobrarem mais tempo, né? Pra gente, porque eu também sou dona de casa, ficar no sofá. Se eu não me organizar, tem serviço toda hora, é ou não é? Quando a gente faz uma comidinha, já lava uma louça, tem serviço. Então, gente, trabalhar dá trabalho. Ter qualquer tipo de negócio dá trabalho. Ter dinheiro no banco dá trabalho. Mas também tá na merda, tá endividado, também dá trabalho. Então a gente tem que escolher os nossos PQ. Então, conhecer o seu negócio, primeiro você vai listar quais os departamentos que você possui no seu negócio. Ali, eu tô falando aqui que qualquer pedaço de terra de qualquer tamanho é um negócio. Então, quais os departamentos? Por exemplo, mesmo que você não queira ou que não exista, precisa existir um departamento financeiro, porque você paga e você recebe. Então, você tem um fluxo de caixa, por mais que você não entenda. Então, financeiro é um departamento, administrativo é um departamento, gestão de pessoas, porque você só lida com pessoas, é um departamento, maquinário é um departamento, estoque é também, a agricultura também, que é a sua produção, atividade fim, a pecuária também. Então, primeiro passo, mapeie todos esses departamentos de um negócio rural e vá departamento por departamento elencando os pontos fortes e os pontos que devem ser melhorados. Em todos. Por exemplo, financeiro. Eu tenho um bom funcionário ali. Ele é honesto, apesar que honesto não é qualidade, né? Obrigação. Eu tenho um bom funcionário, eu tenho uma boa disponibilidade desse funcionário. Porém, o que eu preciso melhorar? Esse funcionário está perdido, ele não sabe o que fazer. Paga as contas direitinho, verifica o que recebe, mas eu não tenho estruturado uma informação de fluxo de caixa, não faz uma conciliação bancária. Por exemplo, departamento de pessoas. Eu tenho pessoas engajadas, mas também não tenho pessoas engajadas. Eu tenho 2 funcionários muito bons e 2 que estão precisando de treinamento, estão perdidos. O outro não está vestindo a camisa da empresa de jeito nenhum. Então, por exemplo, dê esse exemplo aí, tanto na parte das pessoas quanto na parte financeira. Feito isso, você vai escolher apenas um, não é 2 não, entre esses departamentos que você elencou, obviamente todos, não vou falar aqui hoje, é só um bate-papo, tá pouquinhas pessoas, é feriado, eu sei que tem gente viajando, é Rock in Rio, né? Então, eu não sei se o povo tá no Rock in Rio, né? Se o meu pessoal aqui vai, mas o meu menino foi. Mas olha, então a gente elencou aquilo que é importante. Eu vou escolher um fator crítico de sucesso e vou trabalhar nele para melhorar. Não adianta eu abrir várias frentes, não adianta eu melhorar a gestão de pessoas lá da lavoura, não adianta eu fazer um inventário para ver quanto que eu tenho no campo, não adianta eu começar a controlar o dízimo da minha fazenda, não adianta eu pegar e fazer etapas de produção agora. Não adianta, porque eu tenho que escolher e eu tenho que escolher aquele que está mais me impactando no meu negócio. Porque 80% dos seus problemas impactam só 20% no seu negócio, mas 20% de alguns problemas impactam 80%. Você tem que achar esses 20% que está impactando o seu negócio, que vai fazer ele degringolar. E aí, vamos supor que você tenha escolhido o financeiro porque seu campo está rodando ok. Normalmente é isso que acontece. Se o produtor rural está em pé há tantos anos, fazendo a mesma coisa, da mesma forma, pelo menos o campo dele está ok. Normalmente é isso que eu pego, essa deficiência toda na questão aí na questão realmente da gestão. Então, eu vou pegar esse processo que eu tenho um bom funcionário, mas eu não tenho nada implantado. Eu não tenho esse funcionário treinado, ele está perdido, ele não sabe como fazer para estruturar um bom fluxo de caixa. E aí eu preciso traçar um plano de ação. Se eu não conheço tão pouco ele, eu preciso buscar pessoas para me ajudar. Ou eu preciso buscar conhecimento. Só existem 2 formas. Ou eu faço o curso, busco um conhecimento, entro numa faculdade ou num curso que já está online, ou eu contrato uma pessoa. Uma terceira via não é possível. Né? O quê? Qual? Ou uma pessoa que sabe ou eu vou saber.
eu preciso ter conhecimento, ao know-how. Né? Eu preciso ter, sempre eu falo aqui do chá, eu preciso ter conhecimento e eu preciso ter atitude de ir atrás. Se eu tiver habilidade, eu mesmo posso fazer. Só que não tem como o produtor ficar em duas frentes, tanto o campo quanto o escritório, isso é impossível. Mas eu tenho que ir atrás. E aí? Então eu tracei um plano de ação. Então, para eu conhecer o meu negócio, eu preciso mapear áreas, entender os pontos fortes e os pontos fracos de cada área. Mesmo que você não tenha um financeiro ou administrativo, eles existem porque são inerentes a qualquer empresa. E sim, você tem uma empresa. E aí você vai fazer isso, e se você não souber os seus pontos fortes, os seus pontos precisam ser melhorados, você vai perguntar aos seus funcionários. Feito isso, você vai reunir a turma e traçar um plano de ação para que você melhore. Gente, esse é um passo a passo. Não existe segredo. Não existe. Assim você vai conhecer o seu negócio, você vai começar a analisar o seu negócio, vai começar a ter uma maior atenção seletiva a seu negócio. É isso que vai acontecer. Certo? Então esse é um passo a passo, é um processo, é uma receita de bolo, ok? Eu vou terminar aqui hoje porque é feriado, entrou poucas pessoas, mas eu tô de volta aqui, próxima quarta-feira, normal, eu tô aqui, ok? Kátia, eu não sei se você tá aqui ainda, mas muito obrigada, me chama lá depois, vamos trocar uma ideia, tá? Acho que a gente pode se conhecer, trocar uma ideia, eu te passo o meu WhatsApp, a gente troca uma ideia sobre o que a gente faz. Tá bom? Pessoal, muito obrigada, boa noite. Vamos descansar que amanhã é preto na folhinha. Um abraço.